aqui conosco na manhã desta quarta-feira. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de vir falar conosco e já começar falando, é impossível começar de outra forma, né? 2020, intenso, difícil, complicado 2020, o que foi esse ano para o senhor, de que forma o senhor analisa esse momento que a gente passa e 2020 que estamos tendo pandemia, teve eleição, entre tanta coisa de intensidade que a gente teve nesse ano. Bom dia. Bom dia, Fernando Moreira, bom dia a todos da equipe, Miro, Ana Paula, todos vocês. Bom dia especial ao seu ouvinte do programa Bom Dia Feira, na nossa querida Rádio Princesa. É um prazer enorme estar aqui, Fernando. Realmente você fez uma síntese aí do que foi esse 2020 pra gente, particularmente respondendo aqui, tentando responder você como é que foi. Um ano muito atípico, né? Como foi para todo mundo. Eu, no primeiro momento, passei um período de praticamente 4 meses, né? De março até junho, em casa. Eu e minha mulher adquirimos ali novos hábitos, né? Inclusive até de alimentação. Mudou um pouco a cultura da gente, a questão da higiene, e foi para todo mundo. Então, um ano apreensivo, de muita apreensão, né? De muita apreensão esse ano, um ano atípico, desculpe, de muita apreensão, onde a preocupação com os outros sempre foi muito grande, com amigos, com as notícias chegando de pessoas, de familiares, de alguns amigos também que tiveram problema, gente que foi a óbito, e cada vez que isso ia chegando, a angústia ia aumentando, né? E aí depois, a gente que é da política, veio o processo eleitoral, foi no momento ali que houve inclusive um pouco já da redução da questão da transmissão, mas eu particularmente procurei me cuidar muito, fazendo uso de máscara, de álcool em gel, e estamos chegando ao final desse ano, Fernando, onde as pessoas precisam ter clareza de que não é para achar que vai passar de 20 para 21 e vai virar uma chave. Não vai virar chave, né? É necessário levantar a segurança, levantar as armas contra esse vírus, e a forma única que tem, né? Não tem mistério, é realmente o distanciamento, cumprir os protocolos, fazer a boa higiene, né? Usar a máscara devidamente, passar sempre álcool em gel, lavar bem as mãos, e é o que a gente precisa pedir às pessoas, para que a gente não possa ter mais notícias de outras pessoas tendo problema. Conversava com você aqui há pouco, a notícia de hoje é de que neste dezembro, que ainda vai acabar depois de amanhã, nós estamos hoje no penúltimo dia do ano, o índice de mortos no Brasil, de óbito, aumentou 40% com relação a novembro. Então não é brincadeira, né? Eu assisti uma opinião de um médico, um cientista, médico americano do Hospital Johns Hopkins. Ele há 50 anos, ele é o médico especialista e é o consultor dos presidentes da República dos Estados Unidos, né? Ele disse claramente, ainda pode ficar pior, né? E isso deve servir como alerta para todos nós. Eu quero aproveitar e dizer que é o ano também que a gente precisa muito homenagear as pessoas que foram resilientes, cumpriram as regras, sobretudo fazer uma homenagem também aos profissionais de saúde, né? Porque eles ganharam experiência muito grande e eles estão cansados, né? E eles são pessoas que devem, esse ano de 2020, serem homenageados por todos nós, porque desde o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica, todos eles foram verdadeiros guerreiros, estão sendo, na verdade, nessa luta para a gente enfrentar essa pandemia. Bom, e aproveitando o momento, né, de falar de profissionais de saúde, é porque o senhor também é um profissional de saúde, né, odontólogo, se não tiver enganado, odontólogo também. Já não exerço há muito tempo, mas pelo menos eu tenho um diploma. Mas o diploma ninguém me tira, né? Como é que o senhor vê o sistema de saúde na Bahia de modo geral nesse período de pandemia? Claro que ninguém espera uma pandemia, ninguém se prepara para uma. Mas como é que o senhor está vendo o enfrentamento da pandemia no estado, sobretudo agora que a gente vive um momento de segunda onda, né? Que promete ser, infelizmente, até maior do que a primeira. Todos nós, a Bahia inteira, e não é diferente, a gente está vendo aí a aprovação do governador Rui Costa, batendo entre ótimo, bom e regular,
em quase em 84%, né? Eu acho que como foi um ano onde a saúde foi protagonista dos debates, porque realmente tocou com a vida das pessoas, e eu não tenho nenhuma dúvida que foi também as respostas que o Estado da Bahia deu, o secretário de saúde, a nossa secretária de saúde, o secretário Fábio Vilas Boas, com a sua equipe que vem fazendo esse excelente trabalho, que a gente percebeu que a Bahia hoje é um dos estados que menos sofre com esse problema, embora a gente esteja muito preocupado com o que está por vir. Até aqui a gente percebe de que o governo do estado fez a sua parte, né? Se movimentou de forma proativa, se antecipando aos problemas. Agora, não dá para a gente também negar de que o trabalho ao longo dos anos, vamos falar aqui de Feira de Santana. Imagina o que seria a Feira de Santana se fosse aquele velho Clédio Andrade que nós tínhamos, né, há 14 anos atrás. Né, se não tivesse o Hospital da Criança. Então nós temos hoje em Feira de Santana, na verdade, um quadrilátero da saúde funcionando ali naquele entorno do original Clédio Andrade, que é uma coisa extraordinária o que aconteceu ali, né? E quem conheceu e viu a inauguração a reforma do Clédio, depois o novo Clédio Andrade, né, sabe, como eu vi de perto, né, como nós vimos de perto, sabe que ali tem, na verdade, nós temos ali um guardião da saúde do povo de Feira, né? E isso, com certeza, com a pandemia, esses profissionais vão sair muito melhores desse processo. Ela vai passar. Não vai passar agora. Não vamos ter ilusão de que vai... essa semana eu vi uma entrevista de um especialista dizendo que o uso da máscara vai ter que ser um hábito do brasileiro, do povo, da humanidade por mais 2 anos. Eu não esperava isso, eu imaginava que a pandemia vai vir aí, vai passar daqui a 1 ano, a gente vai parar de usar máscara. Usamos há quase 1 ano e parece que vamos ter que usar mais 2, então muda muita coisa, né? Eu estou muito assim, nós todos estamos apreensivos, mas eu tenho certeza de que o governador Rui Costa está muito atento e o governo do estado está muito atento na preocupação com a saúde das pessoas. Bom, 2020, além de toda a pandemia, de tudo que a gente está passando, foi um ano também que a gente teve eleição, né? E tão intensa quanto 9 candidatos a prefeito, o senhor esteve participando como candidato a vice-prefeito pelo PSB, que teve como candidato a prefeito Beto Torinho, 5.570 votos no primeiro turno. Como é que o senhor analisa a eleição de modo geral e o desempenho que o PSB teve no pleito municipal? Quando nós entramos no processo, e aí não foi na eleição, mas tem uma pré-campanha, teve todo um trabalho do nosso partido, onde eu sou o presidente, de trazer companheiros e companheiras que tivessem a vocação de dialogar com o partido, de compreender o que é o PSB a nível estadual, a nível nacional e também a nível municipal. E nós entramos muito animados com um belo candidato. Eu diria que o Beto Torinho, ele pautou o debate político na cidade, efetivamente, para o lado bom, porque essa campanha política ela foi bem, assim, um pouco diferente das outras. Eu nunca participei da campanha tão agressiva, né? Tão, eu diria assim, fora dos padrões republicanos, de uma boa democracia, e Beto pautou bem o debate, trazendo diversas opções. Nós fizemos isso com a candidatura dele e ele cumpriu um papel extraordinário para nós. Infelizmente, o resultado é preciso reconhecer com muita humildade que não foi o que nós esperávamos, mas compreendemos também que houve uma certa... Nós do campo da esquerda, o PSB é um partido de centro-esquerda, dialogamos ali com um eleitorado que estava muito na expectativa de que é a hora da mudança, vai chegar e essa mudança será com o Zé Neto. Isso pegou muito cedo, né? A campanha já começou assim. E na medida que isso ocorreu, foi fortalecendo, a gente até subia na pesquisa. Aí quando foi próximo, nós subimos na pesquisa, Beto subiu bem, e quando foi próximo da eleição, as pessoas foram decidindo, olha, é melhor não arriscar, se é pra gente ganhar dessa vez, para ganhar com o Zé Neto. Já aquele eleitor, né, que era, no caso, o antipetismo, o eleitor da direita, esse aí dizia assim, bom, não vai dar para ir com o Beto não, eu até gosto das propostas, gosto dele, mas para Zé Neto não ganhar, eu vou ter que votar em Colbert. Então isso fez com que a campanha efetivamente ela terminasse com um resultado que não era esperado para nós, embora tenhamos ficado felizes com a eleição de um vereador, depois de 12 anos, né? O PSB tem um vereador,
nosso mandato de deputado estadual, então a gente finca definitivamente com o mandato de Ângelo Almeida, com o mandato de de Galeguinho na Câmara Municipal. A gente finca agora acho que uma bandeira importante na segunda maior cidade da Bahia, para continuar fazendo o que gostamos, o que sempre fizemos ao longo desses últimos 20 anos, que é fazer a boa política, fazer o debate e participar da política em nossa cidade e nosso estado. Bom, e aí chegamos ao segundo turno, né? Era natural que os candidatos e que a chapa se posicionassem em apoios, né? O PSB apoiou a candidatura do deputado estadual Zé Neto no segundo turno. Como é que o senhor avalia? Primeiro, queria que o senhor explicasse o apoio, né? A decisão naquele momento e o resultado final, né? De uma eleição tão disputada que culminou com a reeleição do Cobem Martins. Então, eu vou te contar aqui para você, para o seu público, uma conversa de bastidores, né? Coisa real. Eu, já na segunda-feira, após o primeiro turno, né? No dia 16, eu recebo um telefonema do presidente estadual, meu amigo Éden Valadares, dizendo que o governador queria falar comigo, com o Beto, naquele mesmo dia à tarde. Marcou para 17 horas. Eu prontamente dei a posição firme de que iríamos. Chegando lá, a nossa presidente Lídice da Mata também me ligou, informando que tinha recebido um chamado do governador, e nós fomos para lá. Mas nós não fomos para discutir se íamos apoiar ou não. Para nós, para Ângelo, para os nossos companheiros do PSB, para o próprio Beto Torinho, eu diria assim, para o PSB não tinha uma alternativa. Eu não me via fazendo campanha em nenhum momento, nenhuma possibilidade, com alguém que votou com o Bolsonaro. Então, onde estava? O Ronaldo foi o principal eleitor de Bolsonaro na cidade, né? O Cobé também, exaltando um presidente que está, eu diria assim, fazendo com que o nosso país venha passando esse estresse, né, político muito forte, também envolvendo a questão da saúde pública. E nós tínhamos ali um campo político, que era o campo liderado por Zé Neto, que foi o mais votado, passou na frente, e nós lá fomos discutir com o governador, passar para ele, na verdade, o que nós achávamos da campanha, ele foi muito tranquilo ao pedir a gente algumas opiniões de como nós deveríamos nos comportar no segundo turno, enfim, e disse a ele que nós não estávamos ali em momento nenhum para discutir nada com relação à participação de governo, com relação, nada em momento nenhum foi discutido isso. O que foi discutido foi nós informamos a ele que estávamos ali porque naquele mesmo dia todos os nossos candidatos a vereadores e vereadoras e o vereador eleito estavam no nosso núcleo de campanha, aguardando para uma reunião às 20 horas, que já tinha marcado. Eu não desmarquei, nós não desmarcamos, tanto que eu não fiquei muito tempo na reunião, que eu precisei sair para chegar aqui nas 8 horas, como foi combinado. Eu comuniquei ao governador que estavam vindo para uma conversa com todo o nosso pessoal, com os companheiros e companheiras do PSB, para informar que o PSB em feira marcharia com o Zé Neto. Então não houve nenhuma negociação, longe de discussão sobre cargo, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi um apoio natural, porque nós também achávamos que era um momento de feira sofrer, passar por uma mudança, né? E felizmente não foi o que aconteceu. O segundo turno todo mundo viu como foi e nós perdemos a eleição. Pois é, e aí a gente teve também aqui em Feira de Santana uma curiosidade dessa eleição. Além de termos segundo turno depois de 24 anos, né? A gente voltou a ter segundo turno na cidade. Esse detalhe. Então já foi um marco por si só, 9 candidatos, algo que chama muita atenção também. A gente teve uma renovação recorde na Câmara Municipal de Feira de Santana, algo em torno de 62%, a maior renovação da história da Câmara Municipal. O senhor que foi vereador também, e como é que o senhor avalia essa renovação e, de alguma forma, houve algum recado no sentido aos que não renovaram o mandato? Não, certamente que houve, né? As pessoas estão muito descrentes da política, né? Infelizmente, nós entramos numa seara, ou seja, num processo do debate político que ficou muito empobrecido, né? Eu conversava com a nossa companheira aqui, a jornalista e amiga Eveline, ouvindo para cá, perguntando: você assistiu o Kroll, que é o filme da rainha, né? E ali você vê um debate político, o cara é direita e o outro que entra à esquerda, com bandeiras políticas definidas, né, programáticas, e isso deixou de existir, né? Um país com 35 partidos políticos
fazendo parte do Congresso Nacional, né? Então, isso é quase que impossível a gente ter um debate de qualidade dentro dessa seara. Você é uma Câmara Municipal de Feira com 21 vereadores, se eu não me engano, acho que são 11 ou 12 partidos, né? Como é que vai ser esse debate? Ninguém sabe. Isso deixa o eleitor, eu diria que num processo de indignação. Foi o que aconteceu com o aceno que foi dado nas urnas. E, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que atravessar ainda discutindo muito a política nacional, porque parece que tem alguma coisa que não está funcionando, né? Bem, não funciona. Nosso processo democrático, a nossa democracia vem enfrentando, eu diria, um período de turbulência. Isso tudo recai aí, na hora que o eleitor vai decidir, aquela insegurança muito grande, e fica tentando encontrar outras alternativas para aquelas que já estão lá. É óbvio que aqueles que fizeram um bom trabalho foram reconhecidos, né? Mas houve uma mudança também do processo eleitoral, né? Foi diferente, né? Nós tivemos aí pela primeira vez o fim das coligações partidárias, e com a questão daquela regra onde não é mais obrigatório atingir o coeficiente eleitoral para eleger um vereador. E aquilo foi dando oportunidade até de partidos menores também, como foi o caso até do PSB, de poder eleger. Ficou mais democrático, ficou mais aberto, ficou. Mas a gente precisa melhorar o nível do debate, o nível das discussões. Eu espero que essa Câmara tenha passe por um processo eu diria assim, discussões qualificadas, debates qualificados, e a gente possa ter uma valorização da política nesses próximos 4 anos. Bom, e nesse processo de renovação a gente teve um crescimento em número de vereadores de oposição, né? A gente conversava ontem aqui no programa com o vereador eleito Silvio Dias. Ele falava, a gente parte com pelo menos 3, né? Ele mesmo, do PT, o Galeguinho, do PSB também. São 3 vereadores da oposição, e de acordo com o Silvio Dias, mais podem vir a agregar, inclusive, o bloco de oposição. Como é que o senhor vê esse crescimento em número de vereadores opositores ao governo municipal, e o que é que o senhor espera dessa relação também entre as casas, Fernando, né? Eu vou discordar do vereador Silvio. Eu não vejo crescimento, né? Nós passamos por um processo aí de estagnação. A oposição em Feira, o nosso campo político, ele não vem sendo bem dirigido. Vou dar um exemplo aqui. Em 2012, nós fomos para a disputa. Na época eu era vereador do PT. Eu não fui para a reeleição, e nós tivemos na época nosso companheiro Pablo, na época era filiado ao PT, e ali saiu a eleição de Pablo pelo PT, de Beldes pelo PT e de Alberto Neri. Então elegemos 3, e ainda tínhamos Beto Torinho, né? Não, Beto não disputou, não. Fizemos 3, se eu não me engano teve mais um, acho que foram 4 que foram. Teve mais um. Freical disputou, não? Eu não estou lembrado agora, mas teve mais um, foram 4. Nós tínhamos 4 vereadores na oposição. Quando nós fomos vereador, éramos eu, Maria Alvo Barreto, Beto Torinho e Freical, com 4, né? E houve um crescimento muito grande, eu diria assim, da força do deputado federal Zé Neto, que foi para 138 mil votos. Ele conseguiu ir para um segundo turno, passando na frente com 119 mil votos, e o número de vereadores não aumentou, né? Então, assim, há uma coisa que está desarranjada nesse processo aí do nosso campo político, que precisa se sentar e fazer as discussões, fazer o bom debate, encontrar formas de apresentar para a sociedade, não só na eleição, mas durante o processo da nossa vida política, de nós, partidos de oposição, no caso aliados do governo, de que nós temos capacidade de fomentar, né, um processo de renovação política na cidade, de novos quadros. Para isso é preciso que haja mais abertura, né, para todos e para mais pessoas. Então, eu não acredito que crescemos sim ao conseguir passar para o segundo turno, uma expressiva votação de 130, quase 140 mil votos, o que denota para mim também a força política que o governador Rui Costa tem em Feira de Santana, como tem em toda a Bahia, e isso é importante para a gente ter como sinal, né, de que é possível
a gente poder crescer, desde quando a gente possa também construir um diálogo mais alinhado, né, com a cidade. Bom, então, por que o senhor acha então que não cresceu de acordo com o que o senhor acha que deveria crescer a oposição? Porque a gente tem até, na figura do senhor, uma liderança importante, tem o deputado Zé Neto também como uma liderança importante, o próprio Roberto Tourinho. O senhor acha que poderia ter mais líderes nesse processo, ou as lideranças precisam trabalhar melhor as bases também? Você faz a política dialogando com a sociedade, enquanto partido político, enquanto personagem da política, mas é necessário também que você tenha espaços políticos dentro do campo que você atua. Nós somos o governo do estado em Feira. Hoje, a gente sabe que é uma concentração, né, de poder do governo do estado exclusivista, né, em mãos, eu diria, da figura do deputado Zé Neto. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de ter mais abertura no contato com a sociedade, no diálogo com os setores organizados da sociedade, para a gente avançar montando, né? Eu digo assim, organizando quadros qualificados, inclusive, para fazer o debate. Veja o que aconteceu com o Pablo. Eu era vereador, nós fizemos eleito vereador em 2000 e quando o Wagner se elegeu governador a primeira vez em 2006, eu tinha feito uma disputa de deputado estadual, tive na época quase 10 mil votos, e ali, mesmo sem ter sido eleito, né, mas estava dentro do jogo, existia ali a relação com um outro deputado federal na época, que era Sérgio Carneiro, e a gente dialogou ali e conseguiu colocar, por exemplo, indicando ali, com esse diálogo com muita gente, não foi fácil, dentro de uma das unidades socioeducativas. Ele fez um trabalho tecnicamente perfeito e fez um trabalho político muito bom. A ponto, foi o mais votado. Em, né? 2008. Isso. Né? Aliás, eu me elegi em 2008, vereador, aí saímos construindo isso, e um ano antes da eleição, eu me lembro que a gente fez um café da manhã, reunimos o nosso pessoal todo e eu comuniquei: olha, eu não vou ser candidato à reeleição. Pode se preparar aí que você vai entrar. Isso é construção, né? Um ano antes, não foi a coisa de chegar no dia antes da eleição, um mês antes, uma semana antes, não, um ano antes. Em julho de 2011, um café da manhã no Quilogril, aonde eu anunciei lá publicamente, com a presença da imprensa inclusive, de que Pablo seria candidato a vereador no lugar que nós estávamos ali ocupando. Inclusive, também caminhamos ali apoiando, fomentando, ajudando e contribuindo com a campanha do companheiro Alberto Nery. Daí até hoje a nossa relação de apreço, de amizade, de carinho que eu tenho por ele. E isso foi uma construção, mas que foi interrompida. Num determinado momento deixou de acontecer, né? E por isso eu atribuo sinceramente que é preciso a gente rever isso. Quero até comunicar que fui convidado para um almoço hoje da chácara do deputado Zé Neto. Estarei lá presente. Eu acho que é um bom sinal, sinal que a gente vai começar a dialogar sobre o que é necessário para nós avançarmos. A questão é ter foco, né? Fazer o trabalho político, compreendendo que é necessário fazer mudanças. E essas mudanças, eu estou aqui para dizer que vou contribuir no nosso campo político, eu vou contribuir com toda a minha energia, com toda a minha força, com toda a minha tenacidade para que ela aconteça. Bom, o Dilson Barbosa está em home office e também participa conosco dessa entrevista e com a pergunta. Vamos à pergunta dele. A nossa saudação aí ao deputado Ângelo Almeida. Nossos parabéns pela a sua conduta política ao longo de toda essa sua trajetória, com ética e com respeito a todos, inclusive a imprensa, por isso nós o respeitamos também. Mas eu ouvi agora há pouco a sua fala sobre esse encontro com o governador. A pergunta que eu faço ao deputado: não foi confiança demasiada? Evidentemente que vocês não exigiram nada, mas sabemos que na política nem sempre funciona assim. Foi o caso do Arimateia e Carlos Geilson. Carlos Geilson, que fazia parte do grupo do governo, e no segundo turno foi seduzido e mudou de lado. E Arimateia estava naquela fronteira. Talvez tivesse faltado uma conversa, diríamos assim, no sentido de propor a ele cargos ou outro tipo de colaboração política, podemos assim dizer. Não foi confiança demais? E se tivesse partido investido, teria mantido Geilson ou teria conquistado também Arimateia? Fica essa pergunta no ar para o deputado responder.
Olá, Adilson Barbosa, um prazer enorme falando com você. Estávamos aqui há pouco em off conversando, eu querendo saber como é que você estava. Prazer enorme, amigo, mais uma vez estar aqui no seu programa, construído com você aqui esse debate. Olha, eu posso falar por mim, sabe, Dilson? Quando eu disse que eu fui chamado, a sair daqui, eu e Beto, olha, Beto, nós pactuamos politicamente, não temos que ir lá pedir nada, nós temos um campo político, eu não tenho nenhuma possibilidade de votar em Colbert, um candidato que aqui em Feira se abraçou com o bolsonarismo, tanto ele quanto o Zé Ronaldo, então não há possibilidade. Então, já que a possibilidade não há, o que nós temos que fazer lá é dizer, viemos aqui para ser mais um soldado nessa luta, né, que nós temos de fazer com que, trabalhar para que Feira de Santana possa sair para uma outra visão de política, para outra forma de administrar a cidade, que era inclusive a que eu acredito. Falar sobre o que faltou para Carlos Geilson e para Arimateia, até por questão de ética, são meus colegas, eu preferia que as pessoas ficassem com as suas interpretações. É óbvio que o Carlos Geilson tem os interesses dele, é natural que ele defenda os interesses dele, e me parece que ficou muito mais confortável para ele retornar, né, para onde ele sempre esteve, e retornar inclusive assegurando o mandato dele. O que é que o governador podia fazer com o Carlos Geilson se estavam garantindo que o mandato dele ia voltar, como de fato voltou? Carlos Geilson é um homem político, né? Ele está no mandato, para ele é muito importante, né? Para a sobrevida política dele é muito importante. Esse é um ponto. O outro é que o Arimateia também sempre esteve do outro lado, né? Arimateia veio tem a questão ligada à questão da igreja, né? Evangélica, que está muito aí voltada justamente a essa relação muito direta com essa ala bolsonarista que nós vivemos hoje. Então, para ele foi muito mais fácil, né, fazer esse movimento. Eu não sei se faltou ao governador, até porque tenho conhecimento também disso, de que o Arimateia foi procurado, né? E se não funcionou, paciência, a gente foi para a luta com o que nós tínhamos. Bom, nós fomos para a luta com o que nós tínhamos. Estamos conversando com o deputado estadual Ângelo Almeida, que aliás assumiu o mandato também no comecinho das eleições, né? Eu me lembro que a gente fez uma entrevista com todos os candidatos, e quando a gente recebeu aqui o candidato Beto Tourinho, o vereador Beto Tourinho, e ele falava pra gente, Ângelo tá assumindo por enquanto, porque a partir de janeiro ele vai ser vice-prefeito. Brincava com a gente aqui o vereador Beto Tourinho. Como é que foi para o senhor esse momento, né, de reassumir o mandato também na Assembleia Legislativa, no momento em que tinha eleição de um lado e mandato para assumir também por outro lado? Esse ano 2020 foi um ano muito bagunçado, né? Foi um ano muito atípico mesmo, porque assim, ninguém esperava a gente entrar um ano com tanta animação que a gente estava, década de 20, e aí pela frente com 2, 3 meses apareceu a pandemia. Eu tinha quase que convicção de que com os 45.874 votos que tive, chegaria ao mandato de deputado novamente, mas estava certo que seria no dia 1º de janeiro, porque tínhamos 5 candidatos a prefeitos pelo interior do estado, e desses 5 a probabilidade de eleger 2 ou 3 era muito grande. Então aí saímos na segunda suplência, iniciamos na segunda suplência, aí houve uma cassação do diploma do primeiro suplente, eu passei a ser o primeiro suplente. Então eu não esperava, até porque foi muito atípico, e Dilson Barbosa é advogado, né? Você também é, né? Não, jornalista. Dilson é advogado, mas foi uma coisa muito atípica, a cassação dos votos do deputado Tagino. A cassação do mandato aconteceu no TSE, 7-0, mas foi muito atípico. Então, sinceramente, eu não esperava. Quando veio o julgamento do TSE dizendo, olha, vai cassar os votos também, até se achava que ia se reverter aquilo. Um jurista, amigo meu, me disse, olha, Ângelo, você foi um bilhete premiado, porque é a primeira vez que se caça o voto de uma coligação. Se caçava até aqui os mandatos. Então, por conta disso, a gente acabou tendo a oportunidade de assumir o mandato no dia 3 de novembro. Foi já chegando no final da eleição. Tinha expectativa, porque houve o julgamento, aí quando houve o julgamento, ficou a dúvida se ia cassar os votos ou não, e aí acabou com a cassação, com a anulação, perdão, dos votos, nós assumimos. Então, assumimos no meio de um processo eleitoral, numa cidade onde eu tive também a oportunidade de, na minha luta política,
aí foi o lado bom, né? Sempre tem um lado bom. Primeiro a gente está com saúde, a família com saúde, mas na política a gente tem que comemorar também alguma coisa, né? Nós saímos aí com 15 prefeitos da nossa base política eleitos, né? Candidatos que se elegeram, né? E aí uma felicidade muito grande ter o Wilson Cardoso eleito prefeito em Andaraí, um companheiro que nos deu 45% dos votos da cidade de Andaraí, dos votos válidos da eleição de 2018, ou seja, eu sou o deputado estadual mais votado da história de Andaraí, né? E aí aqui Derivaldo Pinto em Irará, companheiro Zé Luiz em Tanquinho, PSB, o nosso companheiro Daíton Filho, prefeito eleito de Madeireiros, vai tomar posse no dia 1º, e desses 15, 6 são do PSB, né? Do PSB elegeu 30 deputados estaduais, dos quais 6 dialogam com a gente. Isso para mim foi muito importante, porque nos anima, né? A gente sair de uma eleição onde nós só tínhamos um prefeito, efetivamente assim, que votou só comigo, e agora a gente consegue, no total de 5 prefeitos que nós tínhamos no apoio, mas dos 5, 4 eram dividindo os votos com outros deputados, com outros candidatos. Agora eu tô muito mais animado com a perspectiva desse mandato dar uma dinâmica a ele. Óbvio que o trabalho vai ser muito maior. A gente dá conta de atender bases de 5 prefeitos como a gente tinha, agora tem 15, né? Com possibilidade até de aumentar aí mais 1 ou 2 ainda. Tenho que me preparar, estou me planejando o nosso mandato para isso, mas sei que medo de trabalhar não tenho. É um negócio impressionante. Quando eu passei 2 anos na Assembleia, e o carro que eu estava, quando eu entreguei, eu tinha rodado, o companheiro lá do transporte fez um levantamento, eu tinha rodado 200 mil quilômetros. Ele falou: rapaz, você bateu todos os recordes aqui. Então, eu não viajo de avião, porque eu não tenho avião, nem tenho dinheiro para poder andar alugando avião. Eu viajo de carro e viajei muito, e foi com certeza isso que nos deu a oportunidade de estar agora aqui. Eu diria que comemorando e simbolicamente dizendo à Feira de Santana que ela pode ter certeza que tem um deputado responsável que vai lutar muito por nossa cidade, por nosso povo. Bom, e dito isso, a gente tem em 2021, eu falava esses dias também isso aqui, um pré-2020. O Dilson Barbosa faz sempre essa analogia, eu acho perfeita. Ele fala que a gente não tem Bahia e Vitória aqui em Feira de Santana para discutir. O Touro do Sertão e o Tremendão não estão no mesmo nível de Bahia e Vitória ainda, a gente espera que chegue lá. Então se discute muito mais política do que futebol aqui na cidade. O nosso futebol é a política, né? Nas rodas de cafezinho, chega no shopping ali, os cafezinhos, só se fala de política. E 2021 é um ano de falar muito de política, porque 2022 vem aí. É um pré-2022. O que é que o senhor espera de discussões, de articulações para 2022? Claro, a não ser que o senhor diga o contrário, eu acredito que uma candidatura do senhor à reeleição a deputado estadual é até natural. E vindo de dentro para fora, a Feira de Santana hoje tem 3 deputados, né? Salve, se não tivesse esquecendo de ninguém, o senhor, o deputado Carlos Geus, que recém assumiu também o mandato, e o deputado José de Arimateia. Tivemos 2 que infelizmente perderam o mandato também, que foram o deputado Tom e o deputado Tagino Machado. Como é que o senhor vê a representatividade de Feira de Santana hoje, a possibilidade de um crescimento na visão do senhor em 2022? E aí, eu falei de dentro para fora, falamos de dentro, agora mais amplamente falando, o pleito é estadual, como é que o senhor está enxergando hoje também? Olha, infelizmente, eu como político, e que sou aqui dessa cidade, aqui nasci, meus irmãos, minha família, todos daqui, meus amigos de uma vida inteira estão aqui. Infelizmente, eu preciso reconhecer de que Feira de Santana sofreu um processo de empobrecimento da sua representatividade política muito forte com relação a períodos áureos que nós tivemos, com grandes quadros no Congresso Nacional, né, grandes quadros na Assembleia Legislativa, e chegamos a ter 5, acho que até 6 deputados estaduais, 4 ou 5 deputados federais, não me falha. Dilson deve saber isso aí mais do que eu, deve ter memória melhor que eu para avaliar isso. E agora ficamos reduzidos, né? Nós temos uma participação eleitoral do deputado do PT, Robinson Almeida, que utilizou bem da estrutura que o partido e que o Zé Neto lhe ofereceu aqui, teve uma votação boa de 13 mil votos. Naturalmente ele também passa a representar a Feira de Santana no que concerne a questão do diálogo com o governo do estado. Eu quero informar
ao seu ouvinte, o respeito que eu tenho ao povo da feira e a você como meu entrevistado, de que eu continuarei lutando do mesmo jeito que sempre lutei, né? Não me comprometendo com nada que seja errado, né? E buscando agora, eu diria, com mais força, porque na medida que a gente tem também um respaldo político maior, a gente também cresce um pouco a musculatura política, né? Então a gente tem hoje uma representação muito boa dentro do PSB, que é o meu partido, liderado na Bahia por Ulisses da Mata. Acreditamos que a construção do nosso campo político, e especialmente eu como militante, dirigente estadual do PSB, sou membro do executivo estadual, presidente do partido no município, como deputado estadual, vou defender, já estou defendendo, que a gente construa uma aliança no entorno do nosso senador e ex-governador Jacques Wagner. Então nós temos que procurar fortalecer o nosso campo político. Não será 2022, não teremos eleição fácil, é um debate nacional ainda muito aberto, mas na Bahia a gente vai trabalhar para poder dar continuidade a esse projeto virtuoso e vitorioso que foi inaugurado por Wagner em 2006. Então, assim, a gente tem essa expectativa. Eu estou muito animado com o que a gente pode fazer a partir do nosso mandato, com esse novo desenho que ele recebe, né, nesse segundo momento. E como lhe falei, estamos em fase de planejamento, vamos passar o mês de janeiro planejando, já viajo no dia 4, já estou indo lá para o Sudoeste, onde nós tivemos ali a eleição de 2 prefeitos do PSB, prefeito que caminham com a gente, prefeito de Sebastião Laranjeira e o prefeito de Cacolé, seu Pedro, e a gente vai estar dando atenção às bases. Então eu vou trabalhar muito para poder fazer e merecer, né, o retorno para a Assembleia, mas vou ter também que buscar me fortalecer politicamente em minha cidade. Eu preciso reconhecer com humildade, né, que tive primeiro mandato um tanto quanto eu diria precarizado, porque é um mandato que, como suplente, a gente sabe, e Geilson está como suplente agora, sabe como é que a gente fica, né? Agora, com o mandato inteiro, a história é outra. Eu espero ter saúde, dinâmica e saber me movimentar para fortalecer politicamente a Feira de Santana. Deputado Ângelo Almeida, a gente agradece imensamente a presença do senhor aqui, a disponibilidade de vir falar conosco, deseja que Deus lhe conduza a um grande mandato, e eu não canso de dizer isso. Acho que o cidadão, de modo geral, independente de quem tem votado, tem que torcer pelo sucesso imenso de quem tem mandato na mão, porque é quem pode mudar realmente a realidade do povo, independente de corrente ideológica ou de corrente política. Eu acho que isso tem que deixar de lado mesmo, em momento que não é eleitoral. E a gente deseja um grande mandato para o senhor, um feliz ano novo de 2021, que tenhamos um ano melhor do que 2020, sobretudo na questão da saúde pública. E no mais, agradecer e desejar muito sucesso ao senhor. Obrigado, Fernando, obrigado a todos vocês, obrigado, Paula, obrigado, Dilson Barbosa, um abraço grande, amigo. Assim, eu queria me despedir desse momento, o penúltimo dia, né, do ano. Primeiro, registrando a minha solidariedade a todas as famílias que estão enlutadas pela perda de familiares, de entes queridos. Retificar a minha homenagem e a minha solidariedade aos profissionais de saúde que estão se debruçando e sendo verdadeiros guerreiros, né, da humanidade no combate a essa crise pandêmica que nós vivemos. E também registrar aqui, não é hora de pensar que vai mudar um ano de 20 para 21 e vai mudar uma chave e vai virar tudo. Não é. Temos que ter responsabilidade de que precisamos nos manter atentos, super atentos, para que a gente evite, né, que essa pandemia possa piorar, né, ficar pior do que já está. Então, um 2021 de muita responsabilidade, de muito respeito mútuo entre as pessoas, e que a vida e Deus possa seguir com Deus iluminando a cada um de vocês, a cada um de nós. Conversamos então com o deputado estadual Ângelo Almeida, do PSB. Registrar também aqui um grande abraço à nossa amiga Eveline. Tá com o braço forte, viu? Tá com o braço forte, segurando o celular aí. Quanto tempo? Quase 40 minutos. 39 minutos de entrevista, ela segurando aí registrar a Bia também, ouvindo a gente. Grande Bia. Feliz ano novo, Bia. A Bia tá em Barreiras. Tá em Barreiras, a Bia? Barreirense. Nunca mais vi Bia, rapaz. Tá morando lá? Não, era